Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo de número 433, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Já nos encontramos na página 171. O livro vai até 192. A mensagem agora: tipos de espíritos comunicantes numa casa espírita, né? Então, nós sabemos que, dependendo do processo homogêneo, da seriedade, da responsabilidade, do compromisso dos trabalhadores, tanto os espíritos mais evoluídos quanto os menos evoluídos, eles se manifestam através daqueles médiuns sérios. Mas Sueli, aqui ela fez um relato de vários espíritos, como por exemplo, olha para você ver os tipos de espíritos que comunicam numa casa espírita. Espíritos que não conseguem falar. Nós não vamos esmiuçar agora, porque cada nome desse é o princípio de um esmiuçamento. Espíritos que não conseguem falar. Espíritos que desconhecem a própria situação. Todos se manifestam numa casa espírita. Espíritos, de seres que suicidaram aqui na Terra. Espíritos alcoólatras e toxicômanos. Espíritos que desejam tomar o tempo da reunião. Espíritos irônicos. Espíritos desafiantes. Espíritos descrentes. Espíritos dementados. Espíritos amedrontados. Espíritos que auxiliam os obsessores. Espíritos mistificadores. Espíritos obsessores, inimigos do espiritismo. Espíritos galhofeiros, zombeteiros e por aí em diante. E também espíritos ligados a trabalhos de magia, de terreiro e etc. E espíritos, em geral, sofredores. Então, observe só para você ver a quantidade de espécies, de qualidade, de nível de espíritos que se apresentam numa casa espírita. Por isso que a equipe tem que se preparar, está preparada, unida. Porque esses espíritos não são brincadeira. Então, olha só para você ver. O tema é tipos de espíritos comunicantes. Então, no livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão de número 100,
Esta classificação, por que número 100? Porque no número 100, se você for lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 100, você vai deparar com a classe de espíritos, a diversidade de espíritos. Vale a pena você recorrer ao Livro dos Espíritos. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta, porque Kardec fez uma classificação. Ele classificou os espíritos em várias etapas evolutivas, várias classes. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo aqui, esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto. Por que apenas no seu conjunto? Porque nada tem de absoluta. Porque existe uma diversidade muito grande, né? Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definitivo. Olha só, apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definitivo. De um grau a outro, a transição é insensível, de um grau a outro. A transição é insensível. E nos limites extremos, os matizes se apagam, a matização. Então, por exemplo, a classe 4 e a classe 3. Quando que a classe 3 passa para a classe 4? É uma matização. Não existe uma linha que demarca. Esta linha aqui é a demarcação absoluta. Não existe. Existe sim uma matização. E você sabe o que significa matização. É lógico, né? Então, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza. Onde começa um reino e onde ele termina? Numa matização. Começa numa matização e termina numa matização. Isso é muito fácil entender, né? Como nas cores do arco-íris. Observe para você ver como que é fácil. Eu estou dizendo que é fácil. Às vezes tem pessoas que podem pensar assim: é fácil para você, Luiz. Não é não. Hora que surgir lá, eu vou usar essa mitologia, hora que surgir lá no céu o arco-íris, vê se você consegue encontrar a linha demarcatória de todas as cores. Você não consegue. Ninguém consegue. Por quê? Por causa da matização. Matização, gente, é o mesmo que você pegar uma cor, por exemplo, azul e vermelho. Então você pega uma quantidade de azul, de vermelho e de branco que você consegue, uma quantidade de azul, tinta azul, tinta vermelha e branca. Se você misturar apenas vermelho e branco, você vai fazer milhões de tonalidades rosa. Mas se você já misturar
algumas gotinhas de azul naquele rosa, ele já deixa de ser rosa e ele já passa a uma tonalidade de roxo. Milhões de tonalidades de roxo. Então você pega, passa um pouco na parede de branco, depois você passa um pouquinho de vermelho, rosa, né? Ficou meio rosado. Depois você mistura um pouquinho ali de azul, ficou um pouquinho roxo. Aí você passa no meio. Isso se chama matização. Então o arco-íris, nunca que as pessoas conseguem encontrar o início do azul e o término do azul. O início do amarelo e o final do amarelo. Observe isso da próxima vez. Ou digita no Google aí, fotos de arco-íris. Para você ter uma noção melhor do que nós estamos dizendo a respeito da matização. Você não vai conseguir encontrar o local exato onde começa e termina uma cor. A pessoa, devido a um processo de ótica, uma ilusão de ótica, a pessoa consegue detectar o azul, o vermelho, o amarelo no meio, mas nas laterais não. Nas laterais as pessoas não conseguem decifrar que cores são aquelas. Aquilo ali chama matização, né? Olha só, se apagam como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Olha só para você ver. Existe a matização até na nossa vida. Quantas pessoas que ali com os teus 15, 20 anos são arrogantes, não têm paciência, são explosivas, enérgicas, brutas, mas que de repente ela começa um processo de matização. Calma, mais paciente, uma pessoa assim, mais dotada de humildade, e também o inverso também, né? Então, você vai conseguir entender melhor nesta classificação que Kardec fez, e está lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 100. Leia toda essa questão, né? Ali para você ver aquela classificação que Kardec fez. É o que Sueli tenta explicar aqui no livro Obsessão, Desobsessão. No entanto, Sueli agora é dela agora, nós vamos ler a respeito do que ela descreve. Esta classificação se baseia no modo como os espíritos se apresentam nas reuniões de desobsessão e refere-se apenas aos espíritos obsessores e necessitados, sim, e se refere apenas a eles. Ao incluí-la neste livro, né, nosso intuito é oferecer nossa contribuição aos que se dedicam ao ministério desobsessivo. A sabedoria de Sueli é demais. Ao incluí-la neste livro, quer dizer, ao incluir, o que Sueli quer dizer é o seguinte,
que ela, ao incluir esse assunto aqui neste livro, ela, de certa forma, ela está praticando a caridade para com toda a classe espírita que encontra-se no princípio, né, dos trabalhos aqui na Terra, através da mediunidade, e que, porventura, às vezes, ainda não tiveram a oportunidade de ler o livro dos Espíritos e entender a questão de número 100, que é essa classificação que Kardec lá, né, ele deixou escrita. Porque às vezes a pessoa não teve a oportunidade de ler, às vezes leu e não compreendeu. Aqui, no Obsessão e Desobsessão de Sueli, além dela esclarecer, ainda tem o esmiuçamento nosso, que ao tratar de cada tema aqui, mais adiante, espíritos suicidas, nós vamos adentrar o assunto. Entendeu? Nós vamos tentar explicar. Ao incluí-la, então por isso que ela foi tão humilde em dizer assim, ó. Ao incluí-la neste livro, né, essa classificação de Kardec, nosso intuito é oferecer nossa contribuição aos que dedicam ao ministério desobsessivo. Sobretudo os que estão iniciando, não acabei de dizer isso? Para que tenham uma visão geral, embora bem simples, dos principais tipos de espíritos que se comunicam nestas sessões especializadas. E também, em linhas gerais, focalizar a abordagem que o esclarecedor pode adotar, em todo sentido. Importa ainda mencionar que alguns desses tipos de entidades aqui relacionadas comparecem também nas reuniões de educação e desenvolvimento mediúnico. É verdade, eu já vou explicar isso aqui. Sendo mais comuns nestas, desde que estejam os médios em condições e que haja necessidade dessas manifestações. Então, veja bem, essa classificação de espírito que Sueli aqui ela nos presenteia, costuma se apresentar mais nas reuniões de educação mediúnica, por vários fatores, né? Como também se manifestam nas reuniões onde os médios, com as suas faculdades mediúnicas educadas, já se encontram mais experientes, mais preparados, né? Então, olha só para você ver. Espíritos que não conseguem falar. É um tema. Então, olha só o que Sueli a respeito desses espíritos que não conseguem falar. Observe só o comentário dela. São bastante comuns as manifestações de entidades que não conseguem falar. Essa dificuldade pode ser resultante de problemas mentais que interferem no centro da fala, como também em virtude do ódio em que se consomem. Nós não vamos conseguir atender nesse vídeo tudo. Olha só para você ver. Alguns espíritos se manifestam, mas não conseguem falar. Por quê? Sueli está dizendo aqui no princípio. São bastante comuns as manifestações de entidades que não conseguem falar. Se manifestam, mas não conseguem falar. Por quê? Essa dificuldade pode ser resultante de problemas mentais que interferem no centro da fala. Problemas mentais,
daquele espírito. Pode ser que aqui no corpo físico foi uma pessoa, né? Vamos dizer assim, neurologicamente falando, uma pessoa com vários distúrbios. Então, é comum, ao retornar ao plano espiritual, aquele indivíduo, por ter vivido aqui no corpo físico muitos anos e não ter optado pela aceitação, pela resignação, pela humildade. Milhões de seres desencarnam nessas condições e na erraticidade continuam sem saber que desencarnou justamente pelo fato da não aceitação do problema que teve. E muitos espíritas acham que aquela prova e aquela expiação, o indivíduo deixando o corpo físico, ele já é recolhido e levado para as colônias espirituais. Não é assim também, não. Não é assim também. São levados, sim, aqueles deficientes, aqueles com transtornos neurológicos, que no corpo físico tiveram aceitação, que agiram com humildade, com resignação, com aceitação. E aqueles que não, eles deixam o corpo físico, os mentores não podem fazer nada por eles, porque eles ali encontram-se materializado aquele sentimento no perispírito, aqueles pensamentos deles, aqueles sentimentos deles, aquele ódio, aquela raiva, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquilo tudo fica impregnado no perispírito, dando ao espírito a impressão de que ele encontra-se no corpo físico de carne vivo. Porque o espírito, naquele instante, devido à cegueira e à materialização de todos aqueles sentimentos dele no perispírito, ele acredita que aquilo ali no bom sentido, que nós entendemos e conhecemos como perispírito, aquilo ali que é de fato o corpo físico dele. O corpo de carne dele, ele acha que aquilo ali que é o corpo de carne dele. Por isso que muitos desconhecem que já deixou o corpo físico. Quantos escravos que... Olha só para você ver, eu sei de algumas histórias. Quantos escravos que os coronéis na época, eles pegavam alguns escravos e levavam com ele até o meio da mata para enterrar algumas botijas. E para aqueles escravos não contar para outras pessoas onde as botijas estavam enterradas, porque eles é que furavam, eles é que colocavam a botija dentro daquele buraco, porque o coronel só ficava do lado olhando com os capatazes dele. O que os coronéis faziam? Mandavam os capatazes cortar as línguas daqueles escravos todos. Sem língua, a pessoa não fala. A língua é o instrumento 100% responsável pela fonação. Sem a língua, você pode ter as cordas vocais perfeitas, 100%, que você não consegue pronunciar uma palavra, a não ser só assim, ó. Não sai voz. Você entendeu? Estuda a respeito disso para você ver que é interessante. Então, milhões de escravos também na Inquisição
perdiam a língua. Agora, você acha que esses milhões de escravos, você acha que eles desencarnaram resignados? Não. Existem milhões de escravos na erraticidade umbralina, da época da Inquisição e da época da escravatura, que não perdoaram aquilo pelo qual passaram. E por isso estão presos ainda nesse estado de ignorância nas regiões umbralinas. E de vez em quando eles vão sendo trazidos às casas espíritas para poder receber o choque anímico, para se conscientizar-se, através do amor do médium, daquele magnetismo, aquele fluido, que eles já deixaram o corpo físico. Só assim para eles acordar. Opa, o que está acontecendo? Só daí em diante. Mas chega o momento certo do mentor levar esses espíritos à casa espírita. E também por outros motivos também. Não é só perder a língua, não. Né? Aqueles que foram fofoqueiros aqui na Terra, que falavam mal das pessoas, então atrofia as cordas vocais do espírito, o fofoqueiro. Aqueles que usou muita droga, entendeu? Muita bebida, muito álcool, entendeu? Queima as cordas vocais perispirituais. Nós vamos tratar disso no outro vídeo, mas no outro dia.